A história de Miriam, irmã de Moisés e Arão, é um poderoso exemplo de fé, coragem e sabedoria. Desde jovem, ela foi uma mulher marcada por sua confiança em Deus e pelo cuidado com sua família. Em um período sombrio da história de Israel, quando o faraó ordenou a morte de todos os meninos hebreus, Miriam se destacou como uma jovem que não apenas observava, mas agia com discernimento. Quando sua mãe, Joquebede, colocou Moisés em um cesto e o deixou às margens do rio Nilo para protegê-lo, Miriam se manteve atenta. Ela observou o desenrolar da situação e, com ousadia, se aproximou da filha do faraó, sugerindo que uma ama hebreia cuidasse de Moisés. Assim, ela não apenas protegeu seu irmão, mas também providenciou uma maneira de ele ser cuidado pela própria mãe, algo que parecia impossível em meio a um decreto tão cruel. Essa ação de Miriam não foi apenas uma demonstração de inteligência e coragem, mas também um reflexo de uma profunda fé em Deus. Ela sabia que, em meio ao caos, Deus estava no controle e que, com a sabedoria divina, tudo era possível. Sua história nos ensina que, em momentos de dificuldade, podemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Se ela tivesse se conformado com as circunstâncias ou se omitido, talvez a história tivesse sido diferente. Mas, ao escolher agir com fé e coragem, ela cumpriu um papel essencial no plano divino. Miriam não foi apenas uma mulher de ação, mas também uma líder espiritual. No capítulo 15 de Êxodo, após o milagre da travessia do Mar Vermelho, ela assume o papel de profetisa, liderando as mulheres de Israel em louvores a Deus. O cântico de Miriam não foi apenas uma expressão de adoração, mas um lembrete de que o louvor tem o poder de nos conectar profundamente com a presença de Deus. Sua alegria ao exaltar a vitória de Deus sobre os egípcios inspirou muitas outras mulheres a louvarem e a se entregarem ao propósito divino. Contudo, como qualquer ser humano, Miriam não estava isenta de falhas. Em um momento de frustração, ela e Arão questionaram a autoridade de Moisés. Isso nos ensina que até mesmo as pessoas de fé podem ser vulneráveis ao orgulho e à inveja. O erro de Miriam, quando ela desrespeitou a liderança de Moisés, trouxe consequências sérias. Ela foi acometida por lepra. Porém, a história não termina aí. Com a intercessão de Moisés, Miriam foi curada e sua lição permanece clara. A humildade e a submissão à vontade de Deus são fundamentais em nossa jornada de fé. Agora, ao refletirmos sobre a vida de Miriam, podemos fazer uma analogia com a realidade atual. Assim como ela foi chamada a agir em momentos de crise, nós também somos chamadas a agir em nossa vida pessoal, a tomar decisões que possam transformar nossa trajetória. Muitas vezes, nos sentimos impotentes diante das dificuldades, mas é justamente nesses momentos que precisamos ter coragem para dar o primeiro passo. Diante disso, compartilhe nos comentários e reflita: o que te trouxe até aqui? O que precisa ser mudado para que você alcance seus objetivos? Como Miriam, você tem o poder de decidir, de agir, de mudar o rumo da sua história. A mudança começa no momento em que você decide programar a sua mente para o sucesso. Se você não programar sua mente, você será programado. Isso significa que, todos os dias, você tem a oportunidade de decidir sobre o seu destino, de se concentrar em sua fé, em seu desenvolvimento pessoal e em sua busca por excelência. Mas assim como Miriam, você precisa ser corajosa o suficiente para olhar para a sua vida com honestidade. Onde você está hoje? O que precisa ser ajustado? Quais comportamentos ou pensamentos você carrega que estão limitando seu potencial? A coragem de mudar começa com um simples ato: reconhecer que você é responsável por sua vida. E para isso, é necessário tomar decisões difíceis, assim como Miriam teve que se submeter à correção de Deus. Miriam nos ensina que o caminho para o sucesso e para o cumprimento dos nossos propósitos envolve mais do que ações externas. Envolve também uma transformação interna. Quando você se dedica ao autoconhecimento e começa a identificar as áreas de sua vida que precisam de mudança,
você começa a criar um espaço para o crescimento. O que você aprendeu até agora? Quais talentos você ainda não explorou por medo de fracassar ou de ser julgada? O que te impede de ir mais longe? Assim como Miriam teve momentos de falha, todos nós enfrentamos dificuldades em nossa caminhada. Mas é importante lembrar que, ao tomarmos a responsabilidade pela nossa vida, ao decidirmos crescer e aprender com nossos erros, podemos alcançar grandes vitórias. E assim como ela foi curada e restaurada, também podemos encontrar a cura para nossas limitações e alcançar os objetivos que Deus tem para nós. O convite que Miriam nos faz é para uma vida de fé corajosa, mas também de reflexão e humildade. Ao buscar o melhor para a nossa vida, devemos sempre lembrar que nossa jornada espiritual e pessoal deve estar alinhada com os princípios de Deus e que, com coragem, podemos alcançar aquilo que parece impossível, que possamos, assim como Miriam, ser instrumentos de Deus para o bem de outros e, ao mesmo tempo, aprender com nossas falhas, corrigindo-nos para um futuro mais próspero e alinhado com o propósito divino. Agora pare e pense. Qual é o próximo passo que você deve dar? Está pronta para assumir a responsabilidade pela sua vida e fazer as mudanças necessárias para alcançar a vida abundante que Deus tem preparado para você? Se esta mensagem está fazendo sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias que podem transformar sua vida. Em nossas vidas, muitas vezes nos sentimos como Miriam, sozinhas diante de desafios, sentindo o peso do medo e da dúvida. Porém, é justamente nesses momentos que a coragem se faz necessária. A coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir mesmo com medo, como Miriam fez ao arriscar tudo para salvar seu irmão. Nós também temos o poder de mudar nossa trajetória. Como Miriam, temos o discernimento para enxergar oportunidades de fazer a diferença, mesmo quando o futuro parece incerto. Muitas vezes, o maior obstáculo é o medo de falhar, mas como Miriam mostrou, agir com sabedoria e coragem pode transformar vidas e reverter destinos. Depois do grande livramento, quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, Miriam teve um papel fundamental em celebrar a vitória. Ela não apenas acompanhou Moisés em louvor, mas se destacou ao liderar as mulheres com seu tamborim e sua dança de celebração. Sua liderança foi essencial para fortalecer a fé do povo naquele momento de libertação. Ela se tornou uma figura de força e inspiração. Mas essa história também nos ensina algo profundo sobre coragem. A coragem de celebrar as vitórias, por menores que sejam, e reconhecer o poder de Deus em nossas vidas. Em momentos de dificuldade, pode ser fácil se concentrar apenas nos problemas e desafios. No entanto, precisamos ter a coragem de celebrar os momentos de vitória, por mais simples que pareçam. A gratidão fortalece a fé e abre portas para novos milagres. Quantas vezes, ao enfrentarmos adversidades, nos esquecemos de celebrar as pequenas vitórias? A coragem não está apenas em momentos de grandes decisões, mas também na habilidade de reconhecer os feitos de Deus em nossas vidas cotidianas. Quando Miriam cantou, ela estava afirmando que a vitória não era apenas de Moisés, mas do povo de Deus. Assim também, ao celebrarmos nossas conquistas, estamos afirmando nossa confiança em um Deus que nos conduz à liberdade. Mesmo depois de tantas vitórias, Miriam não foi isenta de falhas. Ela se sente incomodada com a posição de destaque que Moisés ocupava, e sua falta de humildade a levou a enfrentar as consequências de seu erro, uma doença que a isolou do povo. No entanto, até nesse momento, Miriam teve a oportunidade de aprender e crescer. Esse vídeo nos ensina uma lição poderosa sobre a coragem de reconhecer nossas falhas, pedir perdão e seguir em frente. O verdadeiro desafio não é nunca errar, mas como reagimos ao erro. A coragem de Miriam de aprender com suas falhas e a intercessão de Moisés por ela mostram que, mesmo em nossas fraquezas, há oportunidade para restaurar a confiança e recomeçar. A vida de Miriam é um exemplo de que,
Apesar dos desafios, sempre há oportunidade para agir com coragem, aprender com os erros e celebrar as vitórias. A verdadeira coragem é a coragem de viver de acordo com os planos de Deus para a nossa vida, mesmo quando o caminho é incerto e os obstáculos parecem grandes. Lembre-se, a coragem de mudar começa com uma decisão. Talvez seja a coragem de mudar sua carreira, terminar um relacionamento tóxico ou começar a viver de acordo com seus verdadeiros sonhos. O medo será sempre um companheiro de jornada, mas a coragem de agir e fazer as escolhas certas trará transformação. Escolha um passo corajoso hoje. Enfrente seu medo e busque a coragem para transformar sua vida. O que você mais teme é provavelmente o que você mais precisa fazer. Dê o primeiro passo. Não importa o quão difícil seja, lembre-se de que a vida que você deseja está do outro lado do medo. Deixe a coragem de Miriam inspirar sua caminhada. Que sua vida seja uma jornada de fé, coragem e vitórias. A história de Miriam, irmã de Moisés, e sua jornada de celebração e queda serve como um poderoso exemplo de como nossos dons, a maneira como lidamos com eles e a integridade do nosso coração podem impactar nossas vidas e os outros ao nosso redor. Miriam, com sua capacidade de liderança e sabedoria, começou sua jornada com um grande propósito. O cântico de celebração que ela liderou após a travessia do Mar Vermelho foi um momento de triunfo, uma demonstração de gratidão a Deus pela sua libertação. No entanto, sua história tomou outro rumo quando a inveja e o desejo de poder começaram a se enraizar em seu coração. Ao questionar a autoridade de Moisés e desejar a posição dele, ela não estava apenas contestando seu irmão, mas desafiando a escolha de Deus sobre a liderança do povo de Israel. A inveja e a insatisfação com a própria missão podem nos desviar do propósito divino que temos em nossas vidas. Esta transição de celebração para a queda de Miriam traz à tona um reflexo profundo. Muitas vezes, quando nossa mente e coração se desviam de Deus e da nossa missão, nos tornamos vulneráveis a sentimentos destrutivos, como a inveja. E quando isso acontece, as consequências não são apenas pessoais, mas impactam os outros ao nosso redor. A doença que Miriam sofreu foi uma consequência visível de um coração contaminado pela inveja. O que estava no fundo de seu ser se revelou ao ser exposto ao teste e ela precisou passar por um processo de purificação. Em nossa vida diária, muitas vezes nos encontramos em situações semelhantes. De forma inconsciente, podemos começar a desejar o que outros têm ou o que não nos foi destinado. Podemos questionar a autoridade de figuras em nossas vidas, seja no trabalho, nas amizades ou até mesmo nas nossas relações familiares. Contudo, é importante refletir. Ao fazer isso, estamos realmente buscando a justiça ou estamos apenas deixando que sentimentos negativos tomem conta de nós? A inveja e o descontentamento podem nos cegar para o propósito maior que Deus tem para nós. Como Miriam, que perdeu o foco e se desviou, podemos nos afastar do nosso caminho, comprometendo nossos dons e a missão que nos foi confiada. Esse aprendizado se conecta com uma reflexão que muitos de nós precisamos ter. O que estamos fazendo com os dons e oportunidades que Deus nos deu? Estamos usando nossas habilidades para o bem, para ajudar a construir um mundo melhor? Ou estamos perdendo tempo, questionando os outros e nos comparando constantemente, como Miriam fez? A história de Miriam também nos leva a uma importante lição de autodescobrimento e autodomínio. Às vezes, a vida nos coloca em um caminho desafiador, onde nos sentimos presos em uma rotina que não nos permite alcançar o nosso potencial. Essa sensação de impotência é comum e muitos se encontram nesse estado de paralisia emocional, como descrito na reflexão motivacional sobre o autoaperfeiçoamento. O caminho para a mudança começa no momento em que decidimos tomar o controle de nossas próprias vidas. O primeiro passo é o autoconhecimento, saber quem somos, o que queremos e, principalmente, o que nos impede de avançar. Às vezes, como Miriam,
Temos tudo o que precisamos para cumprir nosso propósito, mas a inveja ou a insatisfação com o que temos nos impede de seguir em frente. Não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando, o autodesenvolvimento é o maior investimento que você pode fazer. Devemos ser incansáveis em nossa busca por melhorar a nós mesmos, pois a cada dia temos a oportunidade de dar um passo a mais em direção ao nosso melhor eu. Portanto, se você está se sentindo perdida ou paralisada, saiba que o primeiro passo para mudar sua vida começa dentro de você. Comece a investir em seu crescimento pessoal. Leia livros que inspiram, ouça discursos motivacionais e, mais importante ainda, invista no desenvolvimento da sua saúde mental e física. Pois, assim como um carro precisa de manutenção para funcionar bem, nós também precisamos cuidar de nossa mente e corpo para seguir em frente com confiança. Ao abraçar esse processo de autotransformação, você começa a perceber que as dificuldades da vida são apenas obstáculos temporários, que podem ser superados com dedicação e esforço. Miriam nos ensina que o caminho para a verdadeira liberdade vem de entender quem somos e de respeitar o papel que Deus nos deu. Ao aceitar e crescer com nossa própria missão, podemos alcançar a verdadeira paz e realização. Então, pergunte a si mesmo: o que você está fazendo com os talentos que Deus lhe deu? Está usando suas habilidades para servir ao Senhor e aos outros? Ou está se perdendo na busca de algo que não lhe pertence? Lembre-se, a chave para uma vida plena e realizada está em trabalhar em si mesmo, em manter o foco no propósito divino e em usar os dons que você tem para abençoar o mundo ao seu redor. Você é capaz de transformar sua vida e deixar uma marca duradoura no mundo. Não se acomode. O tempo é precioso e sua contribuição pode ser muito maior do que você imagina. Aproveite o momento, invista no seu desenvolvimento e abrace o desafio de ser a melhor versão de si mesmo, porque o mundo precisa do seu talento, da sua coragem e da sua dedicação. Compartilhe essa mensagem com aqueles ao seu redor e ajude mais pessoas a se levantarem e a se superarem. O que você faz agora pode impactar o futuro de milhares de mulheres. Que a sua história seja de celebração, não de inveja. Até nosso próximo vídeo!